Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Estamos aqui mais uma vez no bloco Opinião Espírita, que é o estudo da obra Opinião Espírita, para quem está chegando agora, né? É um livro psicografado em parceria por Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, né? Enviando os capítulos de forma intercalada. E cada capítulo, eu sempre repito, se refere a um conteúdo da codificação, né? Ou seja, André Luiz e Emmanuel dão suas opiniões espíritas baseados em um conteúdo da codificação espírita, né? Por Allan Kardec. E hoje chegamos aqui ao capítulo 41, que é uma coisa assim, é um assunto que é tipo assim, pouco se fala, né? Pouco se fala, talvez até porque as pessoas tenham vergonha de falar, né? Mas só é sobre medo, né? Medo e mediunidade. Que muita gente tem medo dos espíritos, né? E esse medo dos espíritos é, como se, usando até uma linguagem dos próprios espíritos, é um escolho, né? É um problema na questão da mediunidade. Normalmente quem está com a mediunidade aflorando e começa a acontecer fenômenos espirituais, principalmente o ver e ouvir os espíritos, ficam bastante amedrontados, alguns até aterrorizados, né? E é mais comum do que a gente pensa. Mas o interessante é isso acontecer também no meio espírita. Porque você pode pensar assim, pela lógica. As pessoas não espíritas, vale que seja, ter medo dos espíritos, né? Como o pessoal chama popularmente as visagens, né? Como somente a cidade interior que minha mãe nasceu chama de visagem, né? A visagem, os fantasmas, a assombração, né? O livro dos médiuns, inclusive, tem lá o capítulo sobre os lugares assombrados, né? Bem interessante. Inclusive, quando eu peguei o livro dos médiuns pela primeira vez, quando eu vi lá no índice, foi a primeira coisa que eu li. Foi dos lugares assombrados, né? Que tem essa mística toda aí e tudo mais. Vi até na internet que tem hotéis assombrados que as pessoas pedem para passar lá fim de semana, justamente que a atração maior desses hotéis são as assombrações, né? Acho que é nos Estados Unidos, né? Excentricidades, né? Vamos dizer assim, né? Bom, lugar assombrado a gente quer mais fugir, né? Não quer ir para os lugares, né? E fora os diversos vídeos que tem aí na internet com aparições fantasmagóricas, vamos considerar, né, gente? A maioria, acho eu, que são montagens, né? Que são feitos para assustar mesmo, né? Tem muito pouca coisa de real, né? De seriedade. Mas o medo realmente, né? Em falando do labor mediúnico, né? Sendo aqui agora específico, o labor mediúnico no meio espírita, o medo atrapalha muito ainda, né? Porque tem espírita que tem medo dos espíritos, né? E aí, nesse capítulo, né, o capítulo 41, que fica por conta de André Luiz, ele vai nos falar sobre esse medo e vai se referir, obviamente, né? Acho que até óbvio, vai se referir a um conteúdo do livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, justamente, o início do capítulo 14, que se chama Dos Médiuns, né? E item 159, que começa escrevendo assim aqui, né? Allan Kardec começa escrevendo assim: todo aquele que sente num grau qualquer, quer dizer, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Né? Todos que sentem um grau qualquer, né, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, é uma coisa comum. Ela não é desenvolvida plenamente em todos, mas não é algo incomum, não é algo sobrenatural do outro mundo, é nosso também. Do mesmo jeito que temos a capacidade de ver, de ouvir, de sentir, né? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo,
Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Mesmo aquela pessoa mais desmediunizada, como até um amigo meu diz, né? Eu sou uma porta, eu não vejo, não sinto, não sei de nada, né? Mas sempre esse aí tem alguns rudimentos, né? Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todos nós somos mais ou menos médios, né? Como Kardec argumenta aqui. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, está falando os médios ostensivos, aqueles que realmente produzem fenômenos mais diretos. Os psicógrafos, né, que fazem a psicografia, que são os mais, vamos dizer assim, os mais conhecidos no meio espírita, já que o espiritismo nos veio via escrita, né? A codificação, ela foi toda criada, né, basicamente em cima de mensagens psicografadas, né? Kardec e os seus contemporâneos também experimentaram outros tipos de mediunidade de efeitos físicos, a psicofonia, que se chama vulgarmente de incorporação e tudo mais, os médiuns falantes e tudo mais, psicometria, mas basicamente a doutrina espírita não chegou mais pela psicografia, né? A mediunidade escrita, e tantos outros livros como esse que estamos estudando aqui, o Opinião Escrita, é feito pela psicografia, né? De um grande médium, Chico Xavier, e o seu parceiro na época, Valdo Vieira, que fazia parte das lides espíritas, né? Era médium psicógrafo também. Depois ele se retirou, foi para outras paragens, mas ficou aí, né? O trabalho dele para a posteridade junto com o Chico Xavier, né? E outros tantos médios psicógrafos, né, que são conhecidos, Divaldo Franco, Ivone Pereira, né, então, Zilda Gama e por aí vai. Então, certo, né, é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira, ou seja, cada um se revela de forma diferente, pode até ter médiuns parecidos, mas nunca iguais, né, diferente de maneira em todos. Geralmente os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que se formam a tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E aí Kardec vai dizer as principais, né, pelas pesquisas dele, são a dos médios de efeitos físicos, né, que suprem material orgânico, psico-orgânico, né? Por exemplo, o ectoplasma, que vem sendo estudado aí para os fenômenos físicos, né? Para os espíritos utilizarem para as batidas, para mexer coisas, fenômenos de transporte e tudo mais, né? Os médicos de efeitos físicos, os médios sensitivos, né? Aqueles que sentem a presença dos espíritos, né? Sensitivos ou impressionáveis, né? Sente a presença, né? A dos audientes, né? O que escutam, né? São esses que são até os mais, entre aspas, assombrados, né? Ficam escutando vozes, né? Muitas vezes são tomados como loucos. Quantos médios audientes foram tomados como loucos aí na nossa história, né? Felizmente, né? O dos videntes, né? Os que veem os espíritos também, muitos tomados a contas de alucinações, né? Infelizmente, que é muito diferente, né? Alucinar é você ver algo que não existe, só que muitas vezes a evidência é algo muito patente, é como se vê alguém encarnado, por exemplo, né? Então, precisa-se realmente, aí é que entra o estudo, né, do espiritismo e sobretudo da mediunidade, para a pessoa saber diferenciar, né? Saber diferenciar, para realmente não tomar conta de alucinação, tanto a vidência quanto a audiência, né? Dos sonambúlicos, que são os médiuns que sonambúlico, né, que sai andando, né? São aqueles que saem do corpo, né? O Kardec chama de médico sonambúlico, nós chamamos hoje de desdobramento, né? E que vê o plano espiritual. O dos curadores, né? Os médicos com capacidades curativas que os benfeitores utilizam para operar-se curas, né? Os esse é difícil, né? Pneumatografia e a dos escreventes ou psicógrafos, né? Eu falei agora psicografia. Ok? Então é baseado nesse trecho aqui da Código, nesse capítulo, que André Luiz vai fazer as suas reflexões
né, nesse capítulo 41, sobre o medo, né, o medo da mediunidade. Né? Será que devemos ter medo mesmo? Será que eu que estou aqui nesse blá 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 todo também não tenho medo? Né? Se aparecer um espírito aqui agora do meu lado, dizer, oi Ricardo, oi? Será que eu vou continuar fazendo o vídeo ou vou cascar fora também? Deus é que sabe, né? Mas eu deveria saber, como espírita, né? E deveria ser seguro que não, só é dizer um momento que agora estou gravando. Essa seria a atitude correta. Né? Então André Luiz começa dizendo, gosto, isso aqui ele está replicando de falas de pessoas que têm medo, né? Ele está aqui replicando. Então ele começa assim, gosto das reuniões espíritas, tenho medo, contudo, tenho medo de comparecer. Quer dizer, acha interessante reunião espírita, né? Acha que é produtivo, mas tem medo de ir. Vixe, tem medo. Sinto a mediunidade, mas temo. Quer dizer, eu sinto a presença dos espíritos, mas morro de medo. Né? Creio racionalmente no mundo dos espíritos, né? Só crê racionalmente porque estudou, leu as obras espíritas, crê racionalmente no mundo dos espíritos. Entretanto, não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. É o que eu falei aqui agora, né? Eu creio racionalmente no mundo espiritual, na existência dos espíritos, mas não quero nem pensar que um espírito apareça na minha frente, não. Deus me livre. Usa até o bordão, né, de alguns amigos nossos evangélicos, né? Tá repreendido, tá amarrado, né? Alguns ainda falam isso, né? Impressionante, né? Então, né? André Luiz continua. Se surgem comumente confissões quais essas, né, que ele replicou aqui, é preciso anotar que elas exprimem apenas reduzido número daquelas criaturas que dizem com franqueza o que pensam, porque nem todo mundo diz, como eu falei, né? Poucos não dizem isso porque ficam com vergonha. São poucos ainda o que admitem. Então aqueles que falam que têm medo ainda é uma parte pequena, ou pelo menos era até aqui essa época que esse livro foi escrito, né? Acho na década de 60. Né? 1963 esse livro foi lançado, Opinião Espírita. Quantos médiuns se afastam em silêncio da ação edificante e que foram chamados e só os amigos da espiritualidade, né, os amigos maiores, lhes testemunham o medo inconfessável a lhes enrodilhar nos corações por visco entorpecente. Quer dizer, o medo inconfessável, ele se afasta alegando outros motivos, não porque está com medo, né? E os amigos espirituais contemplam isso, né? Se afastando das lides, do trabalho edificante com a mediunidade, por questão de medo. Sim, ele bota um sim aqui com a exclamação, sim! Um dos muitos tipos de medianeiros frustrados no intercâmbio espiritual e que escapa até agora de classificação é o médium medroso. Olha só. Quer dizer, o médium frouxo também, né? Aí fica muito pejorativo, né? Mas ele fala aqui, né? Os medianeiros que escapam da classificação é o médium medroso. Quer dizer, tem um médium psicógrafo, o médium psicofônico, o médium de efeitos físicos, e agora André Luiz nos dá mais uma classificação de médium, o médium medroso. Né? A gente sorri assim, né, gente? Porque parece engraçado, mas não é. É um drama também, né? É um drama para quem passa, né? Principalmente quando é criança. Olha os sustos, né, que Divaldo Franco passava, a gente vê no filme sobre a vida dele, né? Então, não é fácil assim, não. Principalmente quando a mediunidade se manifesta ainda na infância, né? Na fase adulta já não devia ser assim, eu não devia ser tanto, né? Mas ainda o é. Né? As pessoas impressionáveis quase sempre revelam espontâneas suscetibilidades, incluindo naturalmente o medo por um dos agentes essenciais da sensibilização mediúnica. Quem são esses agentes? Os espíritos. Complexadas por algum fato ou conversa ouvida, leitura ou referência que lhes vincaram a emotividade, alimentam terror, pânico e difuso ante o exercício das faculdades psíquicas, sem qualquer razão de ser. Quer dizer, não existe uma razão real para isso. Simplesmente é um medo
que é um medo, vamos dizer assim, de coisas que foram colocadas na mente. Por exemplo, uma das coisas que ajudam muito os filmes de terror, quem vê muito aquelas coisas assustadoras, já se cria um clichê, né? Eu conheço médios ostensivos que veem filmes de terror, já viram, e não tem esse problema. Não vou dizer que é com todos que acontecem isso, mas alguns sim, né? Tem aqueles clichês que espírito é aquela coisa aterrorizante, aquela alma do outro mundo, que vem puxar nosso pé, que vem nos fazer mal e tal, né? Existe esses clichês realmente, né? Ou então as histórias que as pessoas contam, as histórias de fantasma. Cidade interior, me referi à cidade interior que minha mãe nasceu, lá tem muitas histórias, né, de gente que viu não sei o que no caminho, viu a mulher de branco, né, essa mulher de branco é famosa demais, né, nas cidades do interior é no caminho, nas cidades grandes é no banheiro, né, a loura do banheiro, né, que essas louras do banheiro dão susto, né, por aí vai, então é lenda rural e lenda urbana, não que não possa as pessoas realmente visualizar uma aparição espiritual num caminho da roça, pode acontecer em qualquer lugar, ou num banheiro, ou em qualquer lugar que seja, né? Mas isso não quer dizer que tenham esses personagens fixos nesses lugares sempre destinados a ficar assustando todo mundo, somente para isso, né? É a mesma coisa que a criação, quer dizer, o demônio, por exemplo, o diabo, quer dizer, um ser criado para fazer mal eternamente. Não tem lógica. Do mesmo jeito, espíritos que existem destinados só para ficarem dando sustos em encruzilhadas, em matos, em banheiros, essa coisa toda, aí não tem muita lógica, né? Certifiquemo-nos, perdão, certifiquem de que o medo é uma espécie de baraço invisível, né? Embaraço, ele botou baraço aqui, mas deve ser o mesmo significado. Frenando inutilmente legiões de trabalhadores valorosos à margem do serviço. Quer dizer, muitos trabalhadores valorosos, né? Ele repete aqui, ficam à margem do serviço por causa desses medos, né? Fobia é o medo descontrolado. Fobia, muitas vezes derivada de atitudes infantis, quer dizer, os medos infantis, né? O medo de monstros, tal, essa coisa toda. É necessário saibamos curá-la pela medicação do amor fraternal e do esclarecimento lógico, sem perder de vista que a ocorrência mediúnica é manifestação de espírito para espírito, igual aos sucessos corriqueiros da vida terrestre. Ou seja, nós também somos espíritos, tanto quanto os desencarnados, gente. Só que no momento nós estamos encarnados. Essa é a diferença, mas nós também somos espíritos, né? A coisa que André Luiz está chamando a atenção. É claro que a nossa vida espiritual, de uma forma mais direta, está abafada pela reencarnação, né? Pelo mergulho no corpo físico, né? É evidente, isso também é um embaraço, isso também causa esse medo do desconhecido. Mas não é o desconhecido, é o temporariamente esquecido. Né? É desconhecido porque nós esquecemos temporariamente. Né? Continua. Médium, se o medo é o teu problema individual, no que respeita à prática medianímica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria que aspiras. Então estude a mediunidade, estude a si mesmo, estude o que são os espíritos. Quando a gente conhece, não pode ser que não vai eliminar o medo assim, de uma hora para outra, mas com o tempo esse medo vai se diluindo. Né? O medo vai se diluindo. Mesmo porque com a prática a gente acaba acostumando. Nós acabamos acostumando. Vejam, gente, os socorristas, por exemplo, veem situações tão terríveis, né? De acidentes, pessoas mortas de maneiras terríveis, esmagadas, desfiguradas. Os socorristas estão lá e eles veem aquilo. Com o tempo eles acostumam, porque vira o trabalho deles. Não é que eles fiquem frios e indiferentes àquilo, não. Né? Mas acostuma, né? Cria um equilíbrio, vamos dizer assim. Então, com relação ao trabalho com os espíritos, com o tempo, com o exercício, com o estudo, acaba se acostumando também. E o trabalho com os espíritos não tem nada disso, necessariamente, dos socorristas, de só ver miséria, né, de só ver morte. Não, muitas vezes você vai trabalhar com os benfeitores, você tanto poderá ver benfeitores, como também vai ver espíritos infelizes, espíritos raivosos, espíritos também, que necessitam do socorro espiritual que a mediunidade oferece, né? Que você está com a capa médica para oferecer,
esse socorro também. Mas quando o trabalho mediúnico ele é sério, ele é coordenado pela espiritualidade superior. Então, mesmo o contato com os espíritos infelizes, os espíritos realmente, né, mais difíceis, você vai estar sempre amparado pela espiritualidade superior. Você não vai estar sozinho lá jogado com os espíritos umbralinos, não, né? É uma coisa também que se chama atenção, né? Então, esse é o estudo. O estudo nos leva a isso e também o cultivo da fé, realmente da fé em Deus, né? Da oração, da meditação, da fé, né? Quando a gente não souber mais o que fazer, busca a oração, né? Eu conheci uma pessoa que via os espíritos, tinha muito medo, e aí foi orientada no centro que eu frequentava na época a buscar a oração. Então ela aprendeu a buscar a oração na hora e viu que isso melhorou, quer dizer, os espíritos já não apareciam tanto, ou quando apareciam com a oração eles iam embora, ou então eram socorridos, quer dizer, não deixou de ter o contato mediúnico com os espíritos, mas começou a ser de uma forma mais saudável, né? Não tão intensa, né? A coisa começou a se equilibrar, vamos dizer assim. A oração ajuda muito. Então, é orar e estudar, procurar conhecer os processos, porque isso acontece. Pode dizer que para mim é muito fácil dizer isso, que eu não vejo, não escuto, né? Não é não, gente, não é fácil não. Não é fácil porque, apesar de eu não ver e não escutar na vigília, né? Eu sou mais assim, eu tenho, na verdade, é o que o pessoal chama de sonho lúcido. Eu vejo os espíritos durante o sono, né? Eu tenho um sonho lúcido. Eu sei que eu estou fora do corpo e vejo, falo com eles. Não é toda noite, né? Mas acontece, né? Desse jeito é até mais fácil, eu entendo, né? Na vigília é muito mais difícil, mas não é fácil falar não, porque eu convivo com pessoas que passam por esses processos, né? E sei que o processo é difícil, então jamais vou fazer pouco de uma situação como essa, apesar do medo que exagerado que algumas pessoas têm dos espíritos, chegar a ser em algumas situações até hilário, né? Mas não é que está se desfazendo da pessoa, às vezes está rindo do medo em si mesmo, né? Como o André Luiz classifica aqui o médium medroso, né? É complicado, né? Mas a mediunidade, agora, por exemplo, eu só vejo nessa situação, né? Em experiências fora do corpo que não são diárias. Mas se um dia eu tiver que ter a experiência de ver e ouvir na vigília, e aí? O que é que eu vou fazer? Vou sair correndo? Correndo para onde? Podemos correr dos espíritos para onde? Pelo amor de Deus, né? Não tem como correr, né? Essa é a questão, não tem onde correr. Você pode correr até de um encarnado, você corre e do espírito, como é que você vai fugir? Né? Como é que vai fugir? Opa! Bom, e aí André continua. A coerência com os princípios que esposamos ensina-nos que a criatura de fé verdadeira, veja bem, fé verdadeira, fé com F maiúsculo, né? A coerência com os princípios, os princípios da doutrina espírita, que esposamos, ensina-nos que a criatura de fé verdadeira nada teme. Então, que você tem fé, e a fé espírita é uma fé raciocinada, que você conhece, você sabe naquilo que você crê. Você crê porque sabe no que você está crendo, sabe que aquilo é, né? É a fé que encara a razão em todas as épocas da humanidade, frente a frente. Então, se a criatura de fé é uma fé verdadeira, que é essa, a fé raciocinada e sentida, nada teme, senão a si próprio. Olha que interessante. A criatura de fé verdadeira nada teme, senão a si próprio. Atenta que vive às fraquezas pessoais. Então a gente teme a nós próprios, né? Aos erros e às coisas ruins que podemos cometer, né? Então, eu já ouvi muito essa frase. O único espírito que a gente tem que temer é a nós mesmos. Não que a gente vai ficar com medo da gente, assim, no sentido negativo, não, mas é a questão que se fala da oração e da vigilância, né? Temer as nossas possíveis atitudes, né? Atenta que vive as fraquezas pessoais, as nossas fraquezas ainda de espíritos, ainda nas faixas ainda não muito superiores da criação, né? Da criação de Deus. Em razão disso, é correto receares simplesmente a ti mesmo, a mim mesmo, em todos os sentimentos que ainda não conseguistes disciplinar.
Então, tudo aquilo, todas as nossas fraquezas que a gente ainda não conseguiu disciplinar, é isso que a gente deve temer e educar, e não temer aos espíritos, né? Se não te amedrontas face à condição de intérprete para a troca verbal entre criaturas que versam idiomas diferentes, por que temer a posição de instrumento entre pessoas domiciliadas em esferas diferentes, carecidas da cooperação mediúnica? Olha que pergunta. Se a gente não teme a ser intérprete de pessoas de países diferentes, né, de línguas diferentes, então por que a gente teme ser intérprete entre pessoas, entre mundos de esferas diferentes, ou seja, na esfera espiritual e na esfera física na qual nós encarnados estamos, né? Que na verdade é o que nós somos, né? Enquanto médiums, intérprete dos espíritos, né? Opa, bati aqui. Pronto. Que assunto, hein, gente? Que assunto bacana, né? Que assunto... Não que os outros não sejam, mas esse realmente é bem bacana, porque é uma situação bastante corriqueira, mas não muito falada, como o André Luiz falou aqui, né? Muitos têm vergonha de admitir, né? Outro parágrafo. Por que motivo te assustares diante dos desencarnados que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo? Quer dizer, por que a gente se assusta diante dos espíritos desencarnados se eles são como nós somos? É tudo gente como nós. Ah, mas tem espírito que é mal, que é ruim. Só que os espíritos desencarnados, gente, não podem fazer mal direto a gente. O encarnado pode bater na gente, pode nos ferir, nos machucar. Um desencarnado, não. No máximo que o desencarnado ruim pode fazer com a gente é nos influenciar a fazer o mal. Por isso que no parágrafo anterior ele disse, temos que temer, né? Que temer as nossas fraquezas pessoais. Porque são nessas fraquezas que os maus espíritos atuam. As nossas fraquezas. Aí que devemos temer. Porque é nelas que os espíritos, né, obsessores, né, especificamente, que gostam, né, de realmente nos influenciar para o mal, é nas fraquezas que eles nos influenciam e que pode, assim, nos induzir a fazer o mal. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, nos induzir se a gente permitir, se a gente não tiver a vigilância, a oração e vigilância. Né? Então, não tem porquê, além desse medo, dessa preocupação que é de nós mesmos, se assustar diante dos desencarnados, porque eles são gente como a gente, né? São personalidades iguais a nós mesmos, como diz André Luiz. Então, por que motivo te assustares diante dos desencarnados, que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo, né? Tal e qual. Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes ou infelizes não devem ser temidos por necessitados de mais amor, ou seja, dá atenção aos espíritos benevolentes, né? Não tem razão de ter medo dos espíritos benevolentes, né, que nos auxiliam, e também os espíritos doentes ou infelizes, que cabe a um médium, através da sua atuação mediúnica, né, a ajudá-los nas suas necessidades, que são necessitados, né, de socorro, de amor e tudo mais. Né? Isso aqui, a gente pode ver aqui essa situação que a André Luiz se refere, mas nós podemos ver mais especificamente nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, né? Que tem trabalhos mediúnicos, tem os trabalhos mediúnicos de estudo e tudo mais, mas tem também especificamente os de desobsessão, né? Que é no caso que o médium também ele tem um papel fundamental nesse processo, nos trabalhos de desobsessão. Aí ele bota uma coisa aqui, medo é inexperiência. Eu falei, quando a gente parte para o estudo e para o serviço, adquirimos experiência, o medo naturalmente vai se desvanecendo. Pode não ser instantâneo, como eu disse antes, mas vai se desvanecendo com o tempo. Corrige-te através do labor mediúnico, raciocinando com o evangelho, vivo e perseverando na tarefa da fraternidade. Então, assim, corrige esse medo no labor mediúnico, né? Raciocinando com o evangelho vivo, quer dizer, o evangelho na prática, não é só na teoria. E perseverando na tarefa da fraternidade, porque essa é a real função da mediunidade, né? É o uso usar ela na fraternidade.
Na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e assistência espiritual se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes do seu próprio consolo e sustentação. Então, se não devemos temer essa questão dos espíritos em lugar nenhum, né, devemos ter, né, o nosso equilíbrio, menos ainda devemos temer dentro da casa espírita, né, pelo menos a casa espírita que leva os trabalhos de forma correta, de forma séria, né, porque lá, assim, quando o trabalho é feito de forma séria, o intercâmbio com as esferas superiores da espiritualidade se fazem. Então ali a gente está realmente em um local que a gente pode exercer plenamente as nossas faculdades mediúnicas com plena confiança, né? Porque lá está as fontes do nosso consolo e da nossa sustentação. É isso. E aí, no último parágrafo, André Luiz conclui: não te admitas incapaz de dominar o medo. Quer dizer, nós não somos incapazes de dominar o medo. De medo nenhum, muito menos da mediunidade. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, sem fundamento, mantendo-te na tranquilidade da confiança. Quer dizer, confiar em Deus, confiar nos bons espíritos, né, na espiritualidade superior, em Jesus, né? Na tranquilidade da confiança, no desassombro da fé, quer dizer, em vez de ficar assombrado, vamos se desassombrar, né? No desassombro da fé, na leitura edificante, aqui uma leitura edificante, na opinião espírita, e na meditação construtiva, né? Na meditação realmente de buscar construir dentro da gente coisas boas, úteis, né? E ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, o medo, né, esse fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior, né, os bons espíritos, te farão descobrir na lavra mediúnica, né, no trabalho mediúnico, o áureo caminho da verdade, né, e o portal sublime do amor. Quer dizer, o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. É quando a gente realmente entra de forma séria e intensa no labor mediúnico, né? Então, que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho e de evolução e que, o André Luiz está deixando bem claro aqui, que não deve ser temida. Mas será que nós, espíritas, vamos continuar, gente, tendo medo dos espíritos? Aí ficou uma pergunta para cada um de vocês aí responder consigo mesmo. Ok, gente? Então chegamos aí ao final de mais um capítulo, ao final de mais um vídeo. Quem gostou, curte, compartilha, se achar útil, se inscreve no canal, quem está chegando agora. Ok, gente? E a todos aí, um forte abraço.